Não sei quem gosta de Marvel. Eu sei que alguns aqui, os meninos, gostam bastante da Marvel e têm assistido àquela sequência que, inclusive, alguns ainda estão sendo lançados. Glória, poder, coisas extraordinárias. Não há herói fraco. E os preferidos são exatamente aqueles que são os mais fortes. Talvez muitos gostem do Hulk. Bom é ser poderoso. Isso motiva, inclusive, a nossa geração a ser uma geração que vá à rua lutar. As pessoas se sentem motivadas a uma ideia de justiceiro. O homem e a glória. O homem gosta disso. Os gregos tinham seus heróis também. E mesmo que cada herói tenha uma fraqueza, como o Superman, como o Aquiles, entre outros heróis, nós não vislumbramos a fraqueza do herói, mas seu poder e glória. A glória do herói é a sua força, é ele vencer o inimigo. Nós não terminamos uma série da Marvel com heróis derrotados, mas vitoriosos, porque ao homem a aparente derrota, a morte, é sempre vergonhosa, é sempre lamentável. É assim que o homem vê a glória, sempre com uma imagem de um herói triunfante, vitorioso e glorioso. Nós temos alguns heróis na Bíblia com algumas características parecidas, como Davi, que mostrou ser um valente capaz de lutar, de vencer, e foi. Deu a seu filho Salomão um reino conquistado com muita luta. Davi fez isso. Mas quando nós vislumbramos apenas a glória aparente do homem, nós deixamos de ver a glória de Cristo Jesus. Lá em Isaías, nós encontramos um personagem que ficou conhecido como uma figura de Satanás, que no capítulo 14, versículo 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Um personagem que quer a glória de Deus, porque vê apenas naquilo que pode ser vislumbrado pelos olhos, a glória para o homem. Nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo de número 8 a 9, a tentação de Satanás sobre Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás mostra o mundo e a glória dos homens e tenta atrair Jesus para essa glória, semelhante a Isaías 14, tentando Jesus para desviá-lo
da glória da cruz. É interessante que em Mateus 16 podemos ver um paralelo com a tentação de Satanás. No capítulo 16, versículo 21 a 23, nos diz o texto que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro tem uma atitude semelhante, tentando Jesus ao procurar tirá-lo da cruz do Calvário, porque ele vislumbra a glória dos homens. Ele não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Em tudo isso, nós vemos que o homem não compreende como Deus manifesta a sua glória na fraqueza. Em tudo isso, nós vemos que Satanás não compreende, não compreendia como Deus manifestaria sua glória na humilhação, numa cruz. E você? O que é glória para você? Riquezas? Poder? A teologia da prosperidade é uma Marvel dentro da igreja, que não consegue contemplar a glória de Deus na humilhação, que não consegue ver a glória de Deus numa cruz, e só vê aquilo que os olhos alcançam. O que é glória para você? O que é glória? Nós vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, dando sequência à exposição dessa carta, onde Paulo nos fala da glória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde ele foi humilhado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte
do que os homens. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor, porque o teu poder se manifestou na cruz do Calvário, porque a tua glória, ó Deus, não foi compreendida pelos homens deste mundo. Ó Deus, obrigado por ter revelado a nós que naquela cruz estava a manifestação da gloriosa redenção. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Que o nosso coração esteja pronto, preparado pelo Espírito Santo, para compreender as maravilhas da tua palavra, de forma que venhamos tanto a nos alegrar em Cristo, quanto a aplicar esta palavra ao dia a dia do nosso viver. Receba a nossa gratidão, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paulo está diante de uma igreja vaidosa. Nós vamos ver no curso da carta várias expressões de orgulho e vaidade no coração deles. Uma igreja que tinha gente que se considerava muito espiritual, que tinha rixas, porque as pessoas queriam se sobressair umas sobre as outras. E Paulo vai anunciar uma mensagem que é louca, que é fraca, a mensagem da cruz. É interessante tentar conhecer um pouco, ainda que bem pouco, do possível contexto de quem eram esses sábios que Paulo vai falar várias vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18, diz que Paulo encontrou nas suas missões um grupo de filósofos. Capítulo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Epicureus e estoicos. Quem eram eles? Talvez estes epicureus e estoicos estivessem por aqui. Há uma probabilidade, porque Coríntios era uma cidade grega e que tinha influência das filosofias gregas. Não era uma igreja só de gentios, Paulo menciona os judeus, mas uma cidade marcadamente de característica, costumes, cultura grega. Os estoicos que Paulo menciona eram sábios que, por meio de um cultivo de virtudes humanas, entendiam que não viveriam lutas, tribulações, infortúnios. Eles entendiam que o filósofo era aquele que conseguiria viver livremente, que conseguiria vencer as dores e angústias deste mundo por causa do seu cultivo à sabedoria. Então depositavam na filosofia, no filosofar, o segredo, toda a chave para uma vida feliz. Praticamente, poderíamos dizer que a salvação, ou o viver melhor, se encontrava nesse constante filosofar. Os epicureus já eram um pouco diferentes, porque eles entendiam que deveriam viver o aqui e agora ao máximo. Eles compreendiam que o prazer era o bem supremo do homem, então eles eram mais materialistas e buscavam fugir da angústia e da dor indo para o prazer. Enquanto um
entendia que se livraria das angústias por meio da sabedoria, da meditação. O outro entendia que era sábio fugir das angústias por meio do cultivo, da busca pelos prazeres que se pode ter nesta vida. Ambos os casos eram reflexões sobre como viver bem, como viver uma vida melhor. Nisso estava a sabedoria desses grupos de filósofos. Além deles, Paulo fala dos judeus, versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Quem são os judeus? Mateus capítulo 12, versículo 38, Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, falando com Jesus: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Eles queriam algum milagre, alguma coisa extraordinária. Vemos os judeus como um povo espiritual, um povo que é triunfalista. Eles se consideravam superiores, inclusive, aos demais povos, e entendiam que a redenção tinha um caráter físico materialista nos dias do Senhor Jesus e ainda nos dias seguintes, os dias dos apóstolos. Um via na sabedoria uma vida melhor, o outro esperava em sinais e maravilhas uma manifestação do poder e da glória de Deus. Por isso, nenhum dos dois conseguiam olhar para a cruz. E naquela cruz, onde Deuteronômios, capítulo 23, 21, 23, nos diz que maldito o que for pendurado no madeiro, e eram malditos, vergonha, humilhados, os criminosos pendurados no madeiro, não conseguiam ver de forma alguma que o grande herói de toda a história humana, que aquele que traria a redenção plena, completa, real para o homem, estaria exatamente naquela cruz. E você? Em que está a sua redenção? Onde está a sua glória? Versículo 18, vamos começar o texto, nos diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para que nós, que somos salvos, poder de Deus. Esse versículo é uma continuação do anterior, que nós vimos na exposição do sermão anterior, que diz assim, versículo 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo havia dito que não estava preocupado em fazer discípulo para si. Paulo não estava preocupado em mostrar sabedoria. Que Paulo inteligente, que doutor, que homem sábio, que homem que conhece muito, leu bastante, que homem que faz grandes milagres. Ele diz: eu não vim para chamar a atenção das pessoas para mim, eu vim para chamar a atenção para Cristo. Eu não vim para buscar glória para mim, eu estou aqui para anunciar a cruz de Cristo. E então ele começa a falar da mensagem. É essa a mensagem. É a mensagem que é a palavra da cruz. É esta mesmo que é loucura. É esta mensagem que o homem comum não entende. Mas esta era a mensagem de Paulo. No meio de um povo que queria glória, que estava preocupado com heróis, Paulo vem com a mensagem de um herói morto numa cruz, humilhado pelos homens. Que herói é este? É esta a palavra da cruz que é loucura, que era a mensagem de Paulo para as pessoas daquela cidade.
A palavra da cruz é loucura. E ainda hoje é. Ainda hoje e sempre será para o homem comum, para o homem sem Cristo, loucura. No capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem sem Cristo não entende a redenção, porque o homem sem Cristo não compreende cada elemento dela. Você já entendeu a redenção? Para muita gente, a redenção é estar dentro de uma igreja. Para muita gente, a redenção é começar a ser abençoado por Deus com a teologia da prosperidade. Para muita gente, a redenção se manifesta em milagres extraordinários. Por isso, muita gente vai de igreja em igreja procurando curandeiros, pessoas que se dizem portadoras de dons extraordinários. Você já entendeu a redenção? O homem natural não entende as coisas de Deus. É preciso entender a redenção para entender a palavra da cruz do Calvário. A redenção em todos os seus elementos, desde o fato de que Deus criou o mundo perfeito e este caiu, até o momento em que ele há de ser restaurado na consumação de todas as coisas para um novo céu e uma nova terra. Você já entendeu a redenção? Esta redenção é loucura para o mundo. No final das contas, o homem só consegue ver o aqui e agora. Nós investimos em tudo. O ser humano investe constantemente. Ele gasta dinheiro para ter, ele gasta tempo para ter, ele gasta esforço, luta, ele mata inclusive para ter. O homem gasta tudo o que ele tem para ter. Como é o dia a dia da humanidade? Nós acordamos cedo para trabalhar, nós gastamos o tempo então para trabalhar, nós dedicamos ao máximo para trabalhar. Tantas vezes nesse esforço vão perdas, tudo para alcançar uma vida materialmente melhor. Mas o quanto do tempo, do dinheiro, do esforço é gasto pensando na eternidade? Isso mostra que para o homem tudo que interessa é o aqui e agora, ou tudo que existe. O naturalismo e o evolucionismo são expressões disso. O homem disse, não existe Deus, tudo que existe é o aqui e agora, e então trouxe teorias para justificar aquilo que ele já vive no seu dia a dia, o aqui e agora. O quanto o homem investe na eternidade? Nada. Porque a palavra da cruz é loucura para o homem. Tudo que ele consegue ver é o que está diante de seus olhos. E o que ele vê é que quanto mais ele tiver, melhor será a sua vida. E que quanto mais ele tiver, mais confortável a sua vida. Isso é que ele vê, mais nada. O homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos. A glória aparente, a glória dos heróis de quadrinhos, a glória dos homens que enriqueceram, a glória daqueles que se deram bem na vida. Esses são os verdadeiros heróis da nossa sociedade, e é tudo que o homem consegue ver. Por isso a cruz é algo vergonhoso, por isso a cruz é algo sem valor para o homem. Você já entendeu a redenção? Se você não entendeu a redenção, viverá do mesmo jeito que todos os demais homens, procurando a glória que se pode ver. Satanás sabe disso. Nós já mencionamos o texto, vamos apenas repetir. Satanás sabe disso e chegou para Jesus, como nós já lemos, e mostrou tudo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 4, 8. Satanás sabe muito bem que o homem só entende e se gloria naquilo que vê.
naquilo que ele viu. E então oferece tudo que o homem pode ver, tudo que o homem pode tocar. Por isso que, sem que você se aperceba, poderá se sujeitar a achar que coisas que vêm de Satanás parece que vieram de Deus. Paulo pela manhã mencionou mais ou menos isso, quando falou sobre Satanás, às vezes, querer fazer o papel do Espírito Santo. Às vezes achamos que Deus está nos abençoando com alguma coisa, quando na verdade é Satanás tentando você. Ah, que maravilha, Deus me deu um emprego, eu vou ganhar 10 mil por mês. Que coisa maravilhosa, isso com certeza veio de Deus, não tenho dúvida, um valor desse. Que bom, meu, que bom. E como é que é esse emprego? Vai ser de quando? Não, eu vou ter que trabalhar todos os dias. Não vai para a igreja? Não dá, mas infelizmente não vai dar, mas eu não posso perder esse emprego, né? E você vai estar com a sua família? Bom, eu vou estar viajando bastante, dificilmente eu vou estar com meus filhos. E você vai conseguir ler a Bíblia e orar? Não sei, eu vou estar cansado, né? Claro, então não sei se no final de alguns anos a família dele está se perdendo, ele já não sabe nem onde está, e tudo que ele tem é uma conta gorda. Quando Jesus voltar, ele descobrirá que não foi Deus que deu a ele, foi Satanás que o tentou, oferecendo a glória do mundo, e ele caiu na tentação. Quando Satanás chegou para Jesus e disse: transforma essas pedras em pães, Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Se você não compreende a glória da cruz, você está sujeito a este mundo tentador. Porque para você tudo que é aparente é que importa. Você não compreende o caminho de Deus. Você não cogita das coisas de Deus. Como Pedro, que chegou para Jesus e disse: Jesus, a cruz não, Jesus, é muito sofrimento, é muita dor, para que isso? Não, Jesus, não vai acontecer nada, o Senhor é um homem de Deus, homem de Deus só acontece coisas boas, homem de Deus só acontece coisas maravilhosas, é claro que Deus não vai te entregar por uma cruz, na mão de ímpios ainda, olha só, na mão de ímpios, ou seja, é uma derrota. Um homem de Deus caindo na mão de ímpios é uma derrota. Quem diria que é uma vitória um homem de Deus morrer na mão de ímpios? Ninguém, é loucura. Um herói é aquele que vence, é aquele que mata, é aquele que triunfa. O herói não é o que morre numa cruz pela mão de ímpios, de homens injustos, não é? Jesus, esquece isso, não tem noção isso não vai acontecer, Jesus. Calma, Jesus. Pedro foi tão psicólogo naquele momento. Ele confortou Jesus. Ele tentou tirar de Jesus um peso da sua consciência. Jesus disse: Pedro, você só pensa nas coisas dos homens. Você não entende Deus. Você não cogita as coisas de Deus. Era para lá que ele deveria ir, porque era lá que ele triunfaria sobre os inimigos. Você já entendeu a mensagem da cruz realmente? Ou está vivendo uma religiosidade de triunfalismo, em que a vitória se encontra em ter, e ser cada vez melhor, e sem perceber, está cada vez mais subindo a um trono que não lhe pertence, e como Isaías 14, parece que está querendo assumir o trono dos altos céus, sem perceber que a glória do homem está naquele que morreu na cruz, e não naquele que está tentando tomar o trono do Senhor Jesus. A palavra da cruz é loucura para os que não entendem, para aqueles que só veem glória nas coisas aparentes. É por isso que rejeitam a cruz, é por isso que não veem o agir de Deus nas coisas pequenas da vida, nos sofrimentos, na dor, não consegue perceber a glória naquilo que ao homem, aos olhos dos homens, é humilhante, vergonhoso.
é preciso entender a palavra da cruz. E é nessa mensagem da cruz que Deus destruiu a sabedoria dos homens. Como nós mencionamos, alguns filósofos tinham suas ideias de o que era um viver melhor. Ainda hoje, para alguns, um viver melhor é você se entregar a uma vida mais prazerosa o possível. Afinal das contas, o cara só tem uma vida. Rapaz, eu só vivo uma vez. É curta, por sinal. E eu vou perder meu tempo. Eu posso aproveitar o máximo. Para eles, a sabedoria, então, faz o que tiver no teu coração. Qual é a mensagem mais comum? Eu tenho um dia desse, o Alisson compartilhou, que nós vemos em novelas, filmes, desenhos animados. A mensagem mais comum que nós temos percebido, falando ao coração dos homens, é: siga o seu coração. Siga o seu coração. Ele não diz muitas coisas, mas não precisa. Faça o que está no seu coração e te faz feliz. Se te faz feliz a prostituição, se te faz feliz a bebida, se te faz feliz qualquer outro tipo de pecado, se te faz feliz, e assim vai. Siga o seu coração. O que o seu coração disser, vá. Significa que é bom para você, porque você quer. E se você quer e é bom para você, você só tem uma vida, faça. Esta é uma sabedoria antiga, não é nova, ditas em outras palavras, mas é uma sabedoria antiga. Uma sabedoria que, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 19, Deus rejeita, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Essa é uma sabedoria do mundo, que é loucura, é absurdo. Deus vislumbra a realidade por inteiro e vê que o homem nasceu aqui, morrerá aqui e a partir daqui sofrerá todos os danos de seus atos. O inferno é loucura para Deus que o homem ache que simplesmente pode viver a vida como quiser, como se não houvesse consequências, como se não existisse nada para amanhã. Viver o aqui e agora é loucura. Deus destrói a sabedoria dos sábios, anula a inteligência dos instruídos, porque para aqueles que achavam que sua razão levaria a um viver melhor, Deus na cruz do Calvário anula, mostrando que na verdade a redenção do homem estaria na humilhação, morte e ressurreição do seu Filho. O homem do mundo não entende a redenção. Você tem que entender. Você tem que entender a redenção. Se você não entender a redenção, Cristo será sempre uma vergonha para você. Cristo será sempre uma vergonha. Você não entenderá o agir de Deus na tua vida se Deus quiser colocar você aos pés do Senhor Jesus. Você não entenderá as escassezes da vida. Você não entenderá as muitas privações. Você não entenderá o porquê Deus tantas vezes deixa a sua igreja sofrer no curso dos séculos para glorificar o nome dele na fidelidade daqueles que mesmo no sofrimento não tiram os olhos do Senhor Jesus. Você não vai entender. Então, olha para Cristo, querendo compreender. Você necessita entender a redenção, porque senão a redenção nunca será algo glorioso para a sua vida, nunca mesmo. E aí o versículo 21, ele nos remete à criação e toda a revelação natural que Deus nos deu. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria,
Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas por que não outro meio? Por que a cruz do Calvário? Por que a humilhação e a vergonha? Não poderíamos conhecer a Deus de outras formas? Salmo 19. No Salmo 19, nós encontramos o salmista apontando para a criação e falando da glória de Deus que se manifesta nela. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. Você olha para a criação e vislumbra o poder de Deus, a criatividade de Deus, que Paulo menciona em Romanos capítulo 1 também. O homem deveria olhar para tudo isso e glorificar a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O homem tem uma criação inteira para mostrar para ele, que grita em alto e bom som em cada criatura, naquele sol que aquece diariamente, nas leis naturais que coordenam todo o universo, em cada ser minúsculo, em cada diversidade. Mas o homem não consegue ver Deus. E nisto o homem mostra que a sua inteligência está completamente deformada, completamente manchada, obscurecida pelo pecado. Cadê a glória do homem sábio? Cadê a glória do inteligente? Se não consegue olhar para a criação e dizer que há um Deus e que ele precisa temer, cadê a inteligência deste homem? A inteligência do homem é humilhada, porque não consegue ver, nem mesmo naquilo que está ao seu redor, diariamente e inevitavelmente diante dele, não consegue ver a glória de Deus. Como é que o homem quer chegar a Deus por sua inteligência, se não consegue contemplar na criação a glória deste Deus? É louca a sabedoria do homem, porque o pecado a obscureceu completamente. Ele não consegue ver as grandezas do Senhor. Você consegue? O salmista, ele diz que os justos contemplam as obras do Senhor. Eles meditam nas obras do Senhor. Elas chamam atenção. Elas são apreciadas por aqueles que amam a Deus, que conhecem a Deus. Você aprecia. Você consegue ver tanto no que diz respeito à criação do Senhor, quanto à condução da história. Você consegue ver a presença, o poder, a graça, a sabedoria deste Deus. A criação tem um propósito de glorificar a Deus. E nós deveríamos exaltá-lo por tudo que ele fez. Mas ela é incapaz de nos mostrar a redenção em Cristo Jesus. Por isso, por causa da dureza de coração e obscuridade na mente do homem, pela incapacidade do homem chegar a Deus por meio dessa revelação, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregação, por mais louca que seja aos olhos dos homens, é o meio pelo qual Deus tira das trevas tais homens. Com tanta glória aparente, o homem não conseguiu ir até a glória de Deus. E Deus salva pela glória de uma cruz, pela vergonha, humilhação e morte de Jesus. É nisso que está a redenção. A cruz do Calvário
é a única pregação que pode levar o homem à redenção em Deus. A cruz do Calvário é a única que pode tirar de nós aquela dureza da mente e do coração que nos impossibilita de fato, chegar a ter um relacionamento com Deus, para que o homem não se glorie. Porque quando o homem começa a tentar buscar o Senhor por seu próprio entendimento, por sua própria razão, o homem então começa a ver em si uma glória que não existe. Mas quando o homem recebe a mensagem da cruz do Calvário, ele é atraído pelo Senhor por algo que está muito além de sua compreensão, por algo que o Senhor operou por ele e está operando nele naquele momento. A cruz do Calvário anula então a glória do homem, porque a cruz do Calvário o chama à humilhação, o chama ao arrependimento, o chama àquele que morreu para nos salvar, nos chama não a uma glória aparente, nos chama a uma vergonha, a vergonha daquele que morreu na cruz. A cruz do Calvário é loucura, mas é o único meio pelo qual Deus traz o homem à redenção. A vergonha da cruz. Essa deve ser a nossa pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo faz questão de enfatizar. Não estamos pregando Cristo como um herói glorioso. Estamos pregando um Cristo crucificado, humilhado, envergonhado. É este o Cristo que nós estamos pregando. O homem sem Cristo, ele só se gloria neste mundo. Ele não se gloria nas coisas de Deus. Por isso não entende a loucura da crucificação, aquilo que é loucura para ele. O homem sem Cristo não nega a si mesmo. Por isso ele não entende aquilo que Cristo fez na cruz ao negar a si mesmo. Quando Paulo diz que é Cristo crucificado, a mensagem da redenção, Paulo está chamando a igreja a uma autoabnegação também. Porque a igreja que estava procurando glórias em coisas aparentes, precisava lembrar que a glória de Deus não se manifesta naquilo que os homens se gloriam. Os homens se gloriam nas coisas grandes da vida. Deus manifestou sua glória em coisas pequenas e, por sinal, na humilhação. É nessa crucificação que a igreja deve se gloriar. E é nessa crucificação que ele diz que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você já entendeu a redenção? A redenção que se manifestou em toda a humilhação de Cristo, em todo esvaziar dele, em tudo aquilo que ele fez aos olhos dos homens como algo vergonhoso. Era ali que ele estava sofrendo os nossos pecados. Era ali que ele estava assumindo a ira de Deus sobre si, que deveria estar sobre nós. A cruz não é vergonha para nós. A cruz não é humilhação para nós. É o triunfo de Jesus sobre os nossos inimigos, o pecado, o mundo e o diabo. A cruz deveria ser o nosso maior triunfo, a nossa maior glória. E se a cruz deveria ser a nossa glória, onde Deus manifesta o seu poder e sabedoria, nós deveríamos estar indo para a cruz. Nós deveríamos estar olhando para a cruz. Nós deveríamos estar investindo numa vida voltada para a cruz. Você precisa rever aquilo que de fato é importante para você. O que é vitória para você? O que é triunfo para você? Quais são os seus heróis? O que importa para você? Se a nossa glória está na cruz, então por que você não investe na cruz? Se a nossa glória está na cruz do Calvário, por que você não investe na cruz do Calvário? O que você tem dado aos seus filhos? O que você tem dado à sua família? O que você tem vivido? O que você tem se apropriado?
Em que você está investindo? Se a cruz do Calvário é a nossa glória, por que se investe tanto naquilo que não é? O peregrino do livro, ele caminha para a cruz, porque nela ele encontraria o livrar-se de todos os seus fardos. Você precisa andar em direção à cruz. É nela que está a nossa glória. Para que você de fato invista em tudo aquilo que possibilita você estar mais perto desta cruz. A cruz do Calvário, a cruz do Senhor Jesus, a fim de que você viva o triunfo, a glória daquela humilhante cruz. Porque quando isso não acontece, então nós vivemos para a glória deste mundo. E isso acaba com a igreja, acaba com a sua vida. Pessoas que não vivem para a cruz, estão vivendo para a glória deste mundo. Por não conseguirem contemplar a cruz, estão se perdendo em tudo aquilo que aparentemente é glorioso, mas que não nos possibilita nenhuma redenção eterna. Então olha para a cruz. Olhe para a cruz. Reveja suas prioridades. Comece, quando você chegar em casa, a avaliar a sua vida. Eu quero que você seja o mais prático possível. Para onde você tem olhado todos esses anos? Você sabe que a cruz é a manifestação da glória de Deus. Para onde você tem olhado todos esses anos? Você está desempregado, pede um emprego, para você isso é triunfo? Mas e a cruz? Você está doente, pede cura, é curado, isso nisso está a sua glória, sua alegria? E a cruz? Você vê que as coisas estão melhorando na sua vida, então você logo pensa que tudo está bom para você, mas e a cruz? Chegue em casa e começa a reavaliar a sua vida. Será que a cruz do Calvário tem sido realmente a sua alegria e glória? Ou será que você está se enganando com o triunfalismo de um mundo que só vê glória naquilo que é aparente, porque não compreende o poder de Deus manifesto na cruz? Reavalie. Se você perceber que você gasta muito tempo com tudo que é do mundo, que é glorioso para o mundo, você investe dinheiro em tudo que é glorioso para o mundo, você investe esforço, energia, trabalho em tudo que é glorioso para o mundo, mas você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia com seus filhos, você não tem tempo para trazê-los para a escola dominical, nem para o culto, você não tem tempo para estar contemplando as maravilhas de Deus a fim de glorificar a Deus. Você não tem tempo para se humilhar diante de Cristo. Você não tem tempo nem para se arrepender dos seus pecados. Se você não tem tempo e não tem mais nenhum esforço e não investe na única coisa que importa, então, de que vale o cristianismo, o teu cristianismo? De que vale? A cruz do Calvário, por mais louca que seja aos olhos dos homens, é tudo o que interessa para nós. A cruz do Calvário, por mais humilhante que seja aos olhos dos homens, é tudo o que interessa para nós. Porque a cruz do Calvário é a manifestação do poder de Deus e a sabedoria de Deus para redimir o homem completamente, a fim de que aqui ele viva em Cristo e na eternidade desfrute de todas as bênçãos que Cristo conquistou para seu povo. Então você precisa reavaliar. Se você não reavaliar hoje, amanhã teremos as consequências. Famílias inteiras em nossos dias estão sendo destruídas por este mundo sem que elas percebam. Não tem ninguém atacando com armas em nossa sociedade, pelo menos. Não tem ninguém invadindo as casas, tirando filhos, mulheres, matando jovens. Não, pelo menos por enquanto.
Mas o mundo está conseguindo de tal forma entrar nas mentes das famílias que elas, sem perceber, já estão completamente divididas. Quantos dos pais que estão aqui terão seus filhos andando com o Senhor daqui a 10 anos? Seu filho tem 7, 8 anos. Quando ele tiver a maioridade, lembre que ele vai embora, se ele quiser. Ninguém segura. O que vai segurá-lo é uma única coisa: consciência. Quantas famílias terão seus filhos junto ao Senhor? Quantos pais verão seus filhos na eternidade? Quantos pais se alegrarão por ter filhos pastores, missionários ou profissionais das mais diversas áreas, mas que sejam realmente homens de Deus e mulheres de Deus? Quantos pais terão seus filhos casados a vida toda, que não passarão por 1 divórcio, 2 divórcios, 3 divórcios, 4 divórcios, porque não sabem constituir uma família, nem sabe ser um marido, nem sabe ser uma esposa, nem sabe ser pai? Quantos pais terão seus netos e não bichinhos de estimação, porque as filhas ou as noras ou os filhos não querem dar filhos, porque preferem um bichinho de estimação? Dá menos trabalho, gasta menos, e nessa visão completamente pagã da vida, como se filho fosse só um prejuízo, um cifrão, então não querem ter filhos. É melhor viajar, é melhor ter um bichinho, e não darão netos aos seus pais, muito menos educarão para Cristo pequeninos. Quantos? Mas por que isso? Porque os pais só conseguiam ver a glória deste mundo. Eles conseguiam ver o valor de um apartamento, de uma casa, de um carro. Eles conseguiam ver o valor de uma escola, conseguiam ver o valor do videogame, conseguiam ver o valor de uma bicicleta, conseguiam ver a beleza de um shopping, das viagens de férias, mas não conseguiam olhar para a cruz. Eles conseguiram ver toda a glória deste mundo, mas não conseguiam olhar para a cruz. Não conseguiam ver a única coisa que importava, a cruz. Então deram tudo para a sua família, tudo que o coração pode ter, que a alma venha se regalar, mas esqueceram que tudo que a família precisava era da cruz, porque só a cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus para a nossa redenção. Nós podemos nos entristecer muito daqui a alguns anos, porque o cenário atual aponta para isso, que as famílias de nossos dias não se mostram aptas para fazer com que tenhamos uma nova geração de crentes, que são os filhos de hoje, porque eles olham para tudo, menos para Cristo, porque eles contemplam tudo, menos a glória de Jesus. O que há de ser da igreja? Se não houver filhos, onde estarão seus filhos? Hoje na sua casa, mas um dia, quando saírem dela, onde eles estarão? Se você percebeu pela graça de Deus o tamanho do perigo que isso é preciso corrigir o problema agora. Chega na sua casa e reveja todas as suas prioridades. E coloca tudo, então, diante de si, de Deus, para que você possa mudar o foco, possa colocar os seus olhos direcionados para aquilo que importa enquanto há tempo. Enquanto você pode olhar para a cruz, mais vergonhosa que ela seja, mais humilhante, ou mais louca que ela seja para o mundo, que você possa olhar para a cruz. Faça isso hoje ainda, para que você tenha nela a glória que importa, a glória da redenção. Tudo que interessa é isso. Com essa cruz poderão vir outras coisas não muito desejadas. Com a cruz o mundo nos odeia. Com a cruz não somos gloriosos, grandiosos, poderosos, nem ricos.
Com a cruz, nós podemos sofrer muitas tribulações. A cruz pode trazer muitas coisas que não são agradáveis ao coração à primeira vista. Mas com a cruz virá também a palavra do Senhor Jesus, que lá em Apocalipse, para cada igreja, diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor. Nosso herói morreu e ressuscitou. O nosso herói, ele não triunfou com força aparente, ele triunfou na morte. O nosso herói não foi rico, foi pobre. O nosso herói não era um grande empresário, era o filho de um carpinteiro. O nosso herói não andou entre presidentes, deputados, governadores, ricos, entre outros mais. Ele andou entre prostitutas, publicanos, pescadores e homens simples do dia a dia. O nosso herói não foi afamado, não andou entre aqueles que queriam glória e poder, doutores. Nosso herói foi rejeitado, abandonado e até humilhado. Mas é esse que é o verdadeiro herói, que realmente trouxe para nós a redenção. É esse herói que é vergonha para muita gente, que no dia final estará esperando aqueles que olharam para ele. E mesmo vendo ele humilhado, vendo despido, vendo deformado, mesmo vendo todas as suas fraquezas aparentes, mas não deixaram de olhar para ele, porque realmente criam que ele era o Redentor. São estes que serão recebidos pelo Rei da Glória, que se humilhou para fazer com que homens pecadores pudessem também ser erguidos um dia para viver com ele. Onde está a sua glória? A nossa glória está em Jesus. E a sua? Está em quem?